Olá pessoal, eu sou o Bruno, estou aqui com o João Vitor para a gente fazer o pitch número 3, referente ao capítulo 12 do livro do Mazieiro. E esse vai ser o pitch referente a problemas clássicos. Muitos deles a gente viu em sala, não com os nomes que eles aparecem no livro, mas são meio que analogias para tratar de problemas que as tarefas têm ali para compartilhar informações e requisições de acesso, escrita, leitura. Então, os problemas que a gente vai ver aqui principalmente são o problema dos produtores e consumidores, o problema dos leitores e escritores, o jantar dos filósofos e se der, né, como é uma variação, se eu não me engano o nome é jantar dos canibais, eu acho. É isso mesmo? Isso. O jantar dos selvagens, na verdade. Então, vamos lá. Primeiro aí, produtores e consumidores. Ele trata basicamente a limitação do buffer, né? Você tem ali um produtor contra um consumidor, no sentido figurado da coisa, né? Aí na verdade você vai ter pessoas escrevendo e pessoas lendo no buffer. Então o primeiro problema é se o buffer está cheio, né? Como ele é limitado, não tem um buffer ilimitado. Então você acaba ali tendo problema. Né? Caso ele esteja vazio e você precisa ler, não tem nada para ler, é um problema. E se ele está cheio, obviamente também é um problema ainda maior do que ler o que não está escrito ainda, né? Se o buffer tá cheio, ninguém pode fazer nenhuma alteração de inserção no buffer. Então gera aí com certeza problema de integridade, né? Sistema. Você tem que esperar, né, para consumir caso ele esteja vazio. E a solução que se dá, inclusive para muitas desses problemas que são apresentados, é justamente pela implementação de semáforos, né, para deixar assim meio que uma ordem de prioridade para você não ler informações que foram alteradas. Como a gente viu um exemplo em sala, inclusive, lá da conta do banco. Você tem uma informação que está sendo usada, ela é alterada e aí no fim acaba rolando uma quebra ali de integridade no sistema. Basicamente esse problema é isso. O próximo ali já é de leitores e escritores. Justamente as tarefas acessando aí de maneira concorrente à área da memória compartilhada, coisa que a gente também viu isso, né? O professor deu até um exemplo que começou numa mesma task e depois ela foi evoluindo até chegar em computadores diferentes. Para leitura isso é até certo nível ok, porque se só são lidas, né, você pode fazer isso inclusive de modo paralelo. Todavia, quando você mistura leitura e escrita, ela acaba ferindo também a integridade. Isto é, né? De novo para o caso lá da conta do banco. Se você altera se acontece uma preempção enquanto você está realizando uma task que vamos dizer, deveria ser de uma prioridade mais elevada, isto é, que envolve dados sensíveis, qualquer mudança que você fizer ao longo dela vai rolar uma quebra de integridade. Então, de novo, a solução não foge muito. A gente vem com semáforos ou então uma priorização ali dos leitores. Né? Acredito que seja até similar. Né? O problema da priorização é que pode acontecer uma certa inanição, né? Que também acontece justamente no próximo problema que a gente vai ver. Mas de leitores e escritores é isso. Que é o jantar dos filósofos. É um problema ali de sincronização. Você tem ali, claro, aqui é uma mesa com apenas 5 pessoas, mas pode se estender para várias, né? As tasks não são só 5. Mas o problema é, os filósofos precisam comer, eles precisam pegar um palito que está à esquerda e à direita e para poder se servir. E, obviamente, se, por exemplo, ali o F3 pega os palitinhos P4 e P3, tanto o Panda F4 quanto o F2 eles não vão poder comer, né? Eles não podem compartilhar o mesmo palitinho. Então, a analogia é que cada filósofo é uma tarefa, cada palito é um semáforo. Então, meio que já está, entre aspas,
pronto, né, o problema já está implementado com semáforos. E se vocês repararem, tem um problema assim muito grande, né? Se você estende para várias tasks, isso aí vai rolar com certeza inanição, dependendo de como você vai formatar esses semáforos. E aí no livro ele diz que introduz um tal de saleiro, né, que é para poder se servir, a task tem que ir lá e meio que atribuir o saleiro ali no arroz para poder servir, meio que dando como se fosse justamente uma ordem de priorização. E a maneira como o saleiro é implementado não é comentado no livro, só mostra algumas referências mesmo. Mas é isso. E aqui, outra coisa que o livro comenta também que é interessante é que é muito fácil você implementar algo simples e acabar gerando inanição de um dos, entre aspas, filósofos, né? Você, por exemplo, implementar de um certo jeito que ninguém vai estar se servindo. Chega em um momento que os palitinhos ficam todos ocupados e ninguém consegue se servir. Gera inanição total. São daqueles problemas clássicos que mostra que você tem que ter uma certa cautela na hora de priorizar, ordenar ou implementar os semáforos para que haja coerência e não ocorra uma inanição total nesse caso, né? Achei muito curioso esse caso. Um outro problema também apresentado no capítulo é o problema do jantar dos selvagens, que é uma variação bem interessante do problema dos produtores e consumidores. A definição do problema é que existe uma tribo de selvagens, né, de nativos de alguma população, e um missionário está sendo cozido no caldeirão, e esse jantar, por assim dizer, tem N porções que podem ser servidas para os selvagens. Então, apenas um selvagem pode se servir por vez, ou seja, vai ao caldeirão, pega uma porção e senta, por exemplo, né? Começa a comer. E caso o caldeirão esteja vazio, apenas o cozinheiro pode encher o caldeirão, e aí os selvagens podem continuar a se servir. Então, todos os selvagens podem comer ao mesmo tempo, isso é independente, ou seja, eles podem executar a tarefa deles, independente dos outros, mas na hora de obter o recurso, que é a porção do missionário, a porção do jantar, no caldeirão, apenas um pode fazer por vez. E aí a gente pode ter uma solução mais simples, onde o selvagem vai ao caldeirão, se serve. Caso ele veja que o caldeirão esteja vazio, ele acorda o cozinheiro, por assim dizer. O cozinheiro enche o caldeirão, volta a dormir, e o selvagem pode se servir. Mas uma outra solução, ela pode indicar o número de porções ainda restantes no caldeirão, sabendo que cada porção é igual, ou seja, todos os selvagens vão pegar a mesma quantidade do recurso. Então a gente consegue quantificar ainda quantas porções faltam, por exemplo, de um modo mais fácil. Então, quando o caldeirão se encontra vazio, o próprio cozinheiro vai lá, enche o caldeirão, delimita quantas porções ele colocou ali, né, quantas porções vão ter restantes no caldeirão após ele terminar de enchê-lo, volta a dormir e os selvagens ficam lá obtendo as porções do caldeirão quando é necessário para eles.